Se tem uma coisa que o curso de história me modificou, foi a necessidade de buscar a verdade absoluta em tudo. Eu descobri que não existe a neutralidade, e tampouco a necessidade de buscar a verdade absoluta em tudo. Afinal de contas, se na matemática não existe múltiplas respostas, afinal de contas, por exemplo, 2 mais 3 sempre será 5. Mas este resultado pode ser obtido de diversas maneiras, como na subtração 10 menos 5 ou na divisão 25 por 5. A verdade é que, enfim, tanto na história como nas demais ciências humanas, não existe uma única resposta para tudo. E por isso mesmo, minha irmã e meu irmão, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Cuidado com o maniqueísmo político. Nem sempre uma ideia oposta é sinônimo de um equívoco ou de um ataque. Não existe esta polarização entre os puros e os impuros. Agora, sem ficar em cima do muro, não vejo nada de errado em quem vota sem fazer propaganda no segundo turno, escolher entre Lula e Bolsonaro Lula, por entender que Lula represente um mal menor e por diversos fatores, enfim, pela questão da democracia e não necessariamente pelo Lula, mas em respeito ao povo brasileiro, diante do cenário atual, bom, achar que não tem outro caminho senão o Lula e é respeitável esta opção. Agora, uma coisa, eu, por exemplo, opto por votar em branco. Outros vão optar por votar em nulo. E aí vamos parar com esse gesto de maturidade de achar que uma escolha ou outra estão erradas. Não necessariamente. E é isso que eu quero que você do outro lado entenda. A gente precisa ser mais tolerante com quem não pensa como nós, porque isto é um gesto de maturidade democrática. Porque tudo vale, tudo tem um porquê. E aí, meus caros, é o que eu digo. Aqueles que anulam o voto têm os seus motivos, que são respeitáveis, ou tão respeitáveis quanto aqueles que optam no segundo turno em votar em Lula, mesmo com toda a agressividade do terrorismo eleitoral feito pelo PT e por Lula no primeiro turno a Ciro Gomes. E estou falando, evidentemente, nesse caso, a eleitores de Ciro, ou talvez de eleitores de Simone Tebet. Mas é que o fato é que em tempos em que se fala tanto em diversidade, por que não valorizar e respeitar a divergência de opinião? Porque, afinal de contas, cada um tem o direito de expressar o que pensa e não necessariamente ficar refém dos clichês, nem dessa coisa que é quase que uma obrigação pensar igual, uniforme. A democracia de verdade é o exercício em que a gente pode expressar nossas vontades, nossas contrariedades, respeitando o espaço do outro. E é o que eu menos estou vendo nos últimos tempos. E o mais triste disso tudo, eu tenho visto pessoas, por divergências, se matarem, se machucarem, provocarem a violência política que está aí, dividindo famílias e causando tantos danos. Portanto, é preciso mais maturidade para entender que o outro tem o direito de pensar do jeito dele. E eu tenho o meu jeito de pensar e eu quero ser respeitado. E eu só posso cobrar esse respeito se eu respeitar o outro também. Caso contrário, vai faltar uma coisa que falta muito ainda nas falas de muitos por aí: legitimidade. Porque não tem o exemplo que realmente endosse, que realmente legitime aquilo que você fala ou aquilo que nós falamos. Se quisermos realmente ser respeitados, precisamos respeitar a nós mesmos.
e respeitar o outro. Uma coisa que eu aprendi desde os meus tempos, né, de ensino fundamental, lá atrás. Uma professora dizia assim pra gente: se tem uma coisa que a gente não pode pedir, não pode comprar, não pode implorar, mas que temos que exigir é respeito. E a gente só pode exigir respeito quando a gente se dá o respeito, quando a gente respeita o outro e quando a gente é exemplo daquilo que nós falamos. Caso contrário, nós não temos respeito por nós, nem pelo outro, e a nossa fala não serve para rigorosamente nada.